Olá, pessoal. Vamos seguindo para a nossa última palestra do dia com o Renato Laude, Head of Sales do PayPal Brasil. Ele vai falar um pouquinho sobre a importância do meio de pagamento para alavancar o e-commerce. Obrigada, Renato, pela sua presença. Vamos Obrigado, começar? Cláudia. Vamos Oi, sim. tudo bom? Tudo bom e você? Bem, também. Ótimo. Bom, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar presente aqui nesse evento. Parabéns aí até pela organização. Bom, falar um pouquinho com vocês hoje sobre nosso mundo aqui de meios de pagamento. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação, minha apresentação. Se tiver algum problema aí, vocês me avisem, por favor. Mas a ideia, então, é passar um pouquinho para vocês sobre esse ecossistema, como eu falei, de meio de pagamento, no e-commerce, como que tudo isso se conversa, principalmente nesse momento todo que a gente tem passado, tá? Então, só me apresentando rapidamente, eu sou Renato Laude, eu sou Head de Sales aqui do PayPal no Brasil. Qualquer coisa também, depois eu deixo meus contatos aqui no final, se precisarem de alguma informação complementar, estou à disposição. Bom, obrigado. Eu vou começar, então, aqui a apresentação. Falando um pouquinho do nosso cenário do e-commerce no Brasil, mas antes, acho que não poderia deixar de comentar um pouquinho sobre esse ano de 2020 que a gente está passando, né? Um ano atípico para todo mundo, acho que um ano onde todo mundo foi pego de surpresa aí com essa situação da pandemia que nós estamos vivendo globalmente falando, e eu acho que isso teve um impacto e uma mudança bem sensível em toda parte do mundo digital. Então, acho que em 2020 ainda, como eu coloquei aqui, a gente ainda vai ter algumas turbulências pela frente, ninguém sabe exatamente ainda como é que vai ser, ou como é que vão ser esses próximos meses, todo mundo na expectativa de que chegue a vacina, tudo isso, mas eu não tenho dúvida que, independente de como for, eu acho que tem sido um período de super aprendizado e a gente vai sair desse período muito mais próximo como sociedade e muito mais digitalizado como consumidores. Acho que se a gente parar para pensar e refletir um pouquinho como é que tem sido nossos últimos praticamente aí 7 meses, mais ou menos, que está todo mundo meio que envolvido nessa situação, eu acho que a gente pode ver, mesmo à distância, a gente acaba se aproximando mais como sociedade, seja para se ajudar, ou até mesmo em outros aspectos, não só profissionais, como pessoais também, e principalmente toda essa questão de digitalização. Então, hoje a gente vê um momento super sensível quando a gente fala de consumo via web, a gente vê categorias que se consolidaram definitivamente durante todo esse período, e principalmente a gente vê um perfil de consumidores estando mais presente, né, nesse mundo digital, como pessoas de maior idade, que até então eles eram um pouco ausentes desse canal, mas diante desse cenário tiveram que se adaptar e começaram a comprar também no mundo digital. Então, eu acho que como fechamento de toda essa questão de tudo que a gente está passando aqui de pandemia, eu acho que uma notícia que pode ter um vínculo forte com toda essa questão do e-commerce é todo esse cenário de digitalização que a gente vê no mundo como um todo e principalmente quando a gente envolve com os consumidores, né? Falando um pouquinho mais de detalhes, então, sobre a nossa estrutura de e-commerce aqui no Brasil, essa aqui é uma pesquisa que a gente realizou, eu queria dividir com vocês alguns insights aqui, que eu acho que podem ser relevantes para esse nosso bate-papo e que pode dar um pano de fundo aqui de tudo que a gente tem visto nessa mudança, principalmente, e a importância dos meios de pagamento para esse momento tão forte que tem sido o mundo do e-commerce. Hoje no Brasil a gente tem aproximadamente aí 20 milhões de sites como um todo, tá? Então, esses sites aqui são domínios inteiros ou subdomínios, e que a gente tem aproximadamente um pouco mais de 50% desses 28 milhões de sites ativos, que estão com conteúdo, com tudo isso. Quando a gente fala especificamente de e-commerces, que são aqueles efetivamente onde tem transações, onde há comercialização de produtos ou serviços pela web, a gente está falando aí de aproximadamente 1.300.000 sites de e-commerce que estão mapeados no Brasil, uma grande concentração no Sudeste e no Sul do Brasil. A gente vai ver um pouquinho mais à frente mais detalhes sobre essa informação, mas a gente vê de longe uma concentração bem grande, principalmente em São Paulo, mas concentrado ainda nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Tá? Isso tem algumas até explicações também. Então,
Esse aqui é o percentual de sites que são e-commerces efetivamente. Como eu falei, são aqueles e-commerces que são transacionais, né? Então, a gente vê um crescimento constante aí nos últimos 5, 6 anos. Lá em 2015, só 2,5% praticamente dos sites eles eram e-commerces mesmo. Hoje aí a gente já tem quase 10% de e-commerce, de sites que são e-commerces, e com certeza esse número ainda vai ser atualizado e corrigido mediante todo esse cenário. Então, a gente vê muitas empresas que acabaram entrando e aderindo ao mundo do e-commerce, porque da noite para o dia viram basicamente os seus canais offline fechados em virtude de lockdown, né? Então, muitas empresas tiveram que sair correndo para preparar seu e-commerce, porque da noite para o dia era o seu único canal de vendas disponível para os seus consumidores e como eles conseguiriam chegar até eles. Então, a gente vê aqui um crescimento forte em 2020 e eu não tenho dúvidas que quando a gente parar para olhar esse número mais atualizado no final do ano, no comecinho do ano que vem, olhar para trás para esse ano de 2020, a expectativa é que esse número realmente chegue aí nos 10% de e-commerces efetivamente que já estão disponíveis no nosso mercado brasileiro. Tá? E a gente vê alguns segmentos se consolidando muito forte, principalmente nos e-commerces de saúde, de alimentação, e a gente vê, obviamente, também na contramão alguns segmentos dando uma boa freada, como a questão de mobilidade ou a questão até mesmo de turismo, que a gente chama de OTAs, né, que são as agências online, que, obviamente, em virtude de todo esse cenário, tiveram uma redução bem considerável do seu volume de vendas no e-commerce. Mas, querendo ou não, a mensagem aqui é positiva quando a gente vê esse número de e-commerces crescendo no Brasil. Acho que isso é bom para todo mundo, para todo o ecossistema como um todo, de pagamentos, experiência dos consumidores, preços, porque com mais competitividade, obviamente, os preços diminuem também. Então, esse movimento crescente, acho que é super importante, né? Porém, a gente ainda tem um potencial de expansão no e-commerce gigantesco, ele ainda é muito grande. Se a gente parar para pensar qual que é o percentual da penetração do e-commerce nas vendas do varejo total do Brasil, a gente não tem nem 5% das vendas vindo do e-commerce. Então, quando a gente compara o offline com o online, vamos dizer assim, menos de 5% das vendas são feitas efetivamente pelo e-commerce. Claro que alguns segmentos têm um percentual maior, mas quando a gente fala de varejo, algumas marcas, questões regionais também têm uma penetração maior, mas de maneira geral, quando a gente olha como um todo, a gente ainda tem um espaço enorme para poder crescer o e-commerce e ser mais presente no dia a dia dos consumidores brasileiros, né? Então, a gente vai ver, com certeza, uma grande movimentação aí a partir do ano que vem. A gente que está muito envolvido com isso tem uma expectativa bem grande que, mesmo pós-pandemia, é um movimento que eu acho que forçadamente as pessoas tiveram que se adaptar a isso, mas que grande parte dessas pessoas elas devem dar uma continuidade nesse comportamento de contratação de vendas através do e-commerce. Então, isso tende a ser até de uma forma mais forçada, mas tende a ser uma realidade mais presente no dia a dia das pessoas. A gente vê grandes movimentos quando a gente vê alguns segmentos que as pessoas já meio que aderiram a que comprar online é a melhor opção, e a gente acredita realmente que o varejo, que é uma coisa bem tradicional do mundo físico, deva aí ter um aumento considerável nesses menos de 5% aqui de vendas representado pelo e-commerce. Então, a expectativa é muito positiva de crescimento para os próximos anos, para que a gente veja esse percentual subir cada vez mais. Tá? Falando um pouquinho da característica desses e-commerces que a gente vê no Brasil, aqui é um comparativo que eu quero mostrar para vocês, que são os e-commerces que efetivamente é um e-commerce puro, que não tem nenhuma rede física por trás, e a barrinha cinza, que é essa barrinha menor, são aqueles e-commerces de redes que possuem também as suas lojas físicas. Tá? Então, se a gente olhar aqui num efeito comparativo, a gente vê também que lá de 2015 para cá, nos últimos 5 anos, houve um aumento muito forte de empresas que estão investindo basicamente no e-commerce, no mundo digital. Esse é uma onda, um movimento que a gente vê muito forte isso mundo afora,
com países que já têm representações muito grandes de venda totalmente online, e a gente vê e a gente tira como informação disso daqui que as novas empresas, os novos empreendedores, pessoas que estão abrindo negócios, elas têm investido mais efetivamente em e-commerces puros e não tendo a experiência de ter tanto o canal físico quanto a sua loja virtual. Então, a gente vê aqui, enquanto 2015, 85% dos e-commerces eram só e-commerce puro, em 2020 a gente já vê um número aqui de 92% dos e-commerces sendo e-commerces puros. Então, isso mostra exatamente isso, a aderência que a gente vê no Brasil de que o e-commerce vai cada vez mais continuar essa atração e ganhando relevância. Tá? Então, tanto é que os novos empreendedores já têm investido em business praticamente 100% virtual, ao invés de fazer o mix entre presença física e virtual. Então, isso também, de novo, é um movimento que reforça todo esse movimento forte que vem acontecendo do e-commerce e, consequentemente, tudo que está envolvido no ecossistema, né? Então, a gente vê vários players de pagamento surgindo no mercado, muitos players de logística, várias empresas se consolidando, criando seus próprios braços para poder englobar todas as necessidades que um e-commerce demanda. A gente vê hoje as empresas maiores cada vez mais já se estruturando para todas essas etapas e todos esses pilares dentro da sua própria organização e da sua estrutura. Então, isso tudo mostra essa grande onda, esse grande movimento que está acontecendo no mundo digital, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre tamanhos de sites, quem são os sites, quem são os e-commerces que estão no Brasil usando aí os meios de pagamentos, né? Quando a gente olha, então, por faturamento, o que a gente considerou na pesquisa? Até 10 mil visitantes por mês, a gente considera um e-commerce pequeno, de 10 a 500 mil visitas por mês, um e-commerce médio, e acima de 500 mil visitas por mês, um e-commerce grande. Então, a gente vê ainda um percentual de e-commerces que são considerados pequenos, até 10 mil visitas ainda muito grande, como a sua grande maioria do e-commerce brasileiro, praticamente aí 89%, 90% basicamente dos e-commerces brasileiros, eles são considerados pequenos. Isso mostra a capilaridade toda que a gente tem, então cada vez mais as oportunidades estão disponíveis para todo mundo poder buscar seus produtos e serviços através do e-commerce, e isso representa exatamente 90% do e-commerce brasileiro. A gente vê nos grandes, né, que são os top e-commerces do Brasil, principalmente, já representando quase 10% da fatia desse mercado brasileiro, que tem 500 mil visitas ou mais, e tende a se consolidar. Eu acho que, assim, não vão aparecer grandes, big players pelo mercado, não é pelo menos um pouco da expectativa da gente que está envolvido nisso, de que esse número vai ser muito expressivo, muito mais expressivo do que isso, porque não é fácil você ter um site, sustentar, principalmente com todas as questões de custos, logística que a gente tem no Brasil, tributação, manter um site ou conseguir patamares assim, acima de 500 mil visitas por mês é um desafio muito grande no Brasil. Então, a gente não acredita que esse número irá descolar muito, mesmo no futuro próximo ou médio prazo, mas a mensagem aqui que a gente vê é uma capilaridade, uma distribuição bastante grande entre os tipos e tamanhos de e-commerce que a gente vê no Brasil. Tá? Falando um pouquinho da localização geográfica, como eu comentei lá no primeiro e no segundo slide, no início da apresentação, a gente vê, como eu falei, São Paulo aí como ainda uma grande concentração, uma grande concentração dos e-commerces brasileiros, eles estão em São Paulo, a gente vê aí aproximadamente entre 50% e 60% mais ou menos dos e-commerces, eles estão baseados em São Paulo, e quando a gente olha principalmente aí a região Sudeste e Sul de São Paulo, eles representam basicamente 80%, 90% quase de onde estão hospedados esses e-commerces. Tá? Então, acho que isso é uma questão, obviamente, também um pouco de população e um pouco de aderência a toda a parte mais de infra. Alguma dessas regiões tem parques tecnológicos muito fortes e desenvolvidos que acaba atraindo também um pouco dos e-commerces. Independente disso, obviamente, a distribuição e a venda dos nossos e-commerces brasileiros, a grande maioria deles tem uma cobertura geográfica nacional, mas eles estão baseados principalmente na região sul e sudeste. Tá? Falando um pouquinho sobre preço médio dos produtos, como que a gente vê o ticket médio, né, que a gente chama dos produtos no site. Então, praticamente aí 76% dos produtos eles têm um ticket médio de menor que R$100.
10% entre 100 e 500, e lá na ponta 10% acima dos R$1.000. Então, a gente vê, e isso também vai bem em linha com tudo que a gente vê de ticket médio, mais ou menos, no nosso e-commerce, que realmente está nessa faixa de 100 a R$200, mais ou menos, como ticket médio do e-commerce. Então, isso mostra também que a gente vê grande parte desses produtos mais de ticket médios mais baixos, vamos dizer assim, como os principais produtos disponíveis dentro do e-commerce brasileiro, e isso é muito também de acordo com um pouco de característica e perfil dos compradores. Então, o brasileiro, querendo ou não, ainda é um povo e uma população que ainda tem uma taxa de adoção ao e-commerce ainda muito a crescer. Então, acho que aí isso vai um pouco da desconfiança, um pouco também dos consumidores de poder concentrar em valores menores. Então, acho que isso é um pouco do reflexo e característica da cultura e do perfil da nossa população brasileira. Tá? Quando a gente vê um pouco de grandes datas que a gente tem no nosso mercado brasileiro, a gente vê Black Friday e Natal aí como as duas principais datas do mercado, onde a gente vê só nessas duas datas aqui a gente está falando mais de R$6 bilhões que é faturado somente nessas duas datas, Black Friday e Natal. Então a gente vê que esse finzinho do ano tem um peso muito forte dentro do e-commerce brasileiro, e tem outras 3 grandes datas também que são super importantes, que é o Dia dos Pais, Dia das Mães e Dia das Crianças. Então essas são as 5 principais datas que a gente vê de comercialização de produtos no nosso mercado brasileiro. Há uma grande concentração aqui, obviamente, mas hoje, cada vez mais, com a diversidade de segmentos, produtos e serviços disponíveis, e principalmente com as pessoas e classes e perfis demográficos aderindo à internet, eu acho que a gente começa a ver uma tendência de disseminar um pouquinho essas grandes concentrações. Então, as pessoas cada vez mais vão comprar conforme a sua necessidade e não esperar essas grandes datas. Claro que o Black Friday tem uma questão toda cultural de descontos, de preços agressivos nesse período, e as outras datas são datas bem comerciais, mas a expectativa que a gente vê é uma disseminação um pouco mais dessas datas e que seja um pouco mais distribuído ao longo do ano como um todo, essa questão de compras em algumas datas específicas. Tá? Um outro ponto importante que a gente vê é o número de compradores digitais no Brasil. Então, como eu venho falando aqui nessa pesquisa, nessa apresentação, a gente vê aí um movimento forte de novos entrantes, vamos dizer assim, nesse mundo digital no Brasil. A gente tinha lá em 2014 38 milhões de usuários de compradores digitais. Em 2019, a gente fechou com 62 milhões. Com certeza, em 2020, esse número acelerou demais, por todo esse cenário que a gente tem passado nesses últimos meses de pandemia, e que fez com que muita gente tivesse que adotar o e-commerce como seu principal ou único canal de vendas durante um bom período, aí, principalmente naquele período de lockdown total que a gente teve. Então, esse número aqui continua crescendo e com certeza vai crescer cada vez mais. Se a gente tirar como base aí a nossa população brasileira de 210, 220 milhões aproximadamente da nossa população, a gente já está beirando aí os 80 milhões praticamente de compradores digitais na internet. Então, a gente já vê uma grande parcela aí. Então, praticamente aí mais que 2/3 aí da nossa população brasileira hoje já é um comprador digital, o que mostra muito o potencial que tudo isso tem para todos os players que estão envolvidos nesse ecossistema todo do e-commerce, né? Quando a gente para olhar um pouquinho sobre a frequência de compra online e esses novos consumidores que a gente vê, aqui tem um dado muito interessante que a gente vê como é que está sendo esse comportamento, né, durante a pandemia. Então, a gente fez um levantamento que, quando a gente olha esse primeiro ramo de alimentos e bebidas, que da noite para o dia muitas pessoas tiveram que fazer essa adoção a pedidos por apps, pedir através de canais online e tudo isso, a gente vê um crescimento muito forte, exponencial, nesse tipo de segmento, e principalmente com o percentual de pessoas crescendo muito quando a gente olha, por exemplo, quem é que fez a primeira compra online. Então, a gente viu um aumento de 70% durante a pandemia de pessoas que pela primeira vez compraram alimentos ou bebidas por canais online. Quando a gente olha pessoas com mais de 60 anos que fizeram a sua primeira compra online, cara, a gente vê um número mais de 100% maior quando a gente compara o período pré-pandemia e o período de pandemia no segmento de alimentos e bebidas. Então, esse é um número muito legal,
e que mostra, mais uma vez, a força toda que a internet vem tendo, não só nesse momento de pandemia. Na questão de saúde, principalmente aqui a questão de farmácias, a mesma coisa também, a gente vê números muito fortes de pessoas que adotaram pela primeira vez a sua compra online, quase 30%, e quase 60% de pessoas com mais de 60 anos que fizeram sua primeira compra desse segmento de saúde durante esse período de pandemia. Então, isso são cada vez mais indícios e características de que esse momento para o e-commerce tem sido um momento de transformação, de mudanças para todo mundo que está envolvido nisso, não só para os players que estão envolvidos do lado de cada mesa, vamos dizer assim, a gente que está envolvido nesse mundo do dia a dia, dos e-commerce, seja de pagamento, plataformas, marketplaces e tantos outros, como também no mundo do consumidor, né? Então, são mudanças bem consideráveis e que tende a ter uma permanência, como eu falei, grande, né? Falando um pouquinho mais especificamente aqui desse mundo de pagamentos, o que assim, a gente vê como a nossa visão e nossa expectativa para tudo isso? É que cada vez mais as opções de meio de pagamento criem melhores experiências para as compras online, removendo as barreiras de fricção e garantindo a segurança. Eu acho que os dois principais ofensores que a gente vê desse lado aqui de meios de pagamento, para os consumidores terem uma adoção ainda maior e mais rápida de compras online, são justamente esses dois pontos, a questão de barreiras de fricção, muito por questões de usabilidade, ou de dificuldade, de cadastro, todos esses processos que muitas vezes não é claro para os consumidores, principalmente para aqueles novos entrantes, e uma questão de segurança. Infelizmente, a gente vê ainda o Brasil como um país de bastante fragilidade, ou principalmente de bastante ataques de fraudes, que isso acaba desconfiando um pouco o consumidor no quesito de segurança para poder efetuar compras online. Então, a gente aqui no mundo de meios de pagamento, a gente trabalha muito, muito, muito em cima desse pilar de segurança, porque a gente entende que esse é um dos principais pontos para que tenha uma adoção cada vez maior de se utilizar meios de pagamentos no canal online. Sejam eles carteiras digitais, sejam eles até mesmo o seu cartão de crédito ou de débito na internet. Então, esse pilar de segurança, ele é um dos principais pilares que a gente que está envolvido mais no meio de pagamento, a gente lida com isso quase que diariamente para entender o que tem de risco de segurança e como que a gente pode cada vez mais fortalecer esse pilar para que a gente passe mais confiança e credibilidade para todos os nossos consumidores, tá? E a gente vê um pouco desses comportamentos ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para ver meio de pagamento e segurança, 63% das pessoas acreditam que comprar online são compras totalmente seguras. 70% praticamente, eles pagam suas compras com cartão de crédito, 56% já começam a utilizar suas carteiras digitais, suas carteiras virtuais para comprar online, e 27% dos brasileiros ativos possuem um cartão de crédito. Então, a gente vê que ainda tem um espaço ainda para crescer, mas são números relevantes. Quando a gente olha que 63% das compras online são totalmente seguras, que os consumidores acreditam nisso, esse número já foi muito menor lá atrás. Então, todo esse tipo de investimento que eu falei, nessas pilares de segurança, tudo isso que o ecossistema faz, é justamente para poder dar mais credibilidade para o consumidor. Quando ele tem uma boa experiência de compra, quando ele é bem atendido, se porventura acontece algum problema e tudo isso, isso vai dando a credibilidade e vai gerando nele mais engajamento para continuar comprando online. Então, a gente de verdade acredita que esse número tende a ser cada vez maior com o passar dos anos, e principalmente a adoção de carteiras virtuais, com QR Code, carteiras virtuais, como um grande oportunidade de crescimento também no mundo digital no e-commerce. A questão cultural no Brasil ainda é grande para se utilizar esses meios de pagamentos, mas nesse momento de pandemia isso meio que se popularizou, vamos dizer assim, também através das lives e tudo isso. Então isso fez com que ficasse um pouco mais claro na cabeça do consumidor que existem diversas carteiras digitais, QR Code e tudo mais, tá? Então a gente vê um potencial bem grande de crescimento em cima disso. Quando a gente olha quando a gente para olhar um pouquinho o comportamento pós-pandemia no Brasil, a gente entende que, assim, como eu falei, os hábitos dessas pessoas estão mudando. Aí vão mudar, de verdade, a gente acredita que é uma mudança perene, não é uma mudança momentânea para esse que a gente está passando e depois vai retomar para os patamares anteriores. Pode até dar uma pequena recuada, mas não para os patamares anteriores. Então, quando a gente vê que quase 50% afirma que irá comprar mais online, a gente vê essa prova. Então, são pessoas que estão aderindo e tendem a utilizar cada vez mais o canal online daqui para frente, independente de cenário de pandemia ou não. Quando a gente fala que 33% pretende usar mais meios de pagamento mobile, é outra tendência. Então, cada vez mais a tela do celular é a primeira tela de todo mundo.
E a gente vê uma aderência grande também para pagamentos mobile, enquanto que a gente vê que 32% irá trabalhar ainda no regime de home office, o que deve incentivar ainda mais essa questão de compras também através de plataformas online, por estar mais tempo em casa e não querendo sair um pouco, se expondo a essa questão toda de pandemia. Tá? Então, um pouco do que a gente acredita é nessa questão de consolidação de algumas tendências que vão se tornar cada vez mais reais, que é essa questão do fluideio do online com offline, o pagamento por aproximação. Eu acho que isso é mais do que uma realidade no mundo de pagamentos, então isso vai vir muito forte. A gente já vê países que têm uma representatividade altíssima com relação a esse tipo de pagamentos, e a gente tem certeza que no Brasil, essa mix entre on e off, e essa questão por aproximação, né, que é o QR Code, NFC, que é o cartão lá por aproximação, tende a ser uma coisa que vai crescer muito. Toda a parte de comparação de preços, então a gente não limita mais o consumidor a pesquisar somente no canal físico. Então, hoje, cada vez mais, o consumidor quer essa transparência e esse efeito de comparação de preço vai ser muito latente, onde ele vai tomar a decisão onde comprar e que meio de pagamento ele vai utilizar. E toda a parte de segurança, como eu falei. Então, a gente vê um aumento de fraude e golpes digitais durante a quarentena e, consequentemente, a isso, as empresas também investindo cada vez mais nessa questão de segurança para poder proporcionar uma melhor experiência para os seus consumidores, tá? Então, para poder finalizar aqui, só fazer um resumo de todo esse material que eu apresentei para vocês. Então, a gente vê aí a expansão da presença do e-commerce no país, que ele acompanha crescente os novos compradores ano a ano. Então, isso é uma... É o que eu falo assim, não é uma tendência mais, já é uma realidade. Eu acho que cada vez mais a gente vai crescer nossos números, mas isso já... Não podemos mais dizer que é uma tendência, acho que isso já é uma realidade latente para o nosso país. As datas dos especiais do e-commerce ainda representam uma grande parcela das vendas anuais, como eu falei, isso tende a se disseminar um pouquinho com o passar dos anos, mas ainda a gente vai ver uma concentração grande nessas principais 5 datas que a gente passou com vocês, e a gente vê os compradores dando preferência para métodos de pagamentos rápidos e seguros. Eu acho que esse aqui, como ponto principal para a gente poder encerrar, é essa questão de quanto a gente mais poder proporcionar para os nossos consumidores experiências rápidas e seguras, isso faz com que o consumidor ele tenha muito mais agilidade durante as suas compras, ele tenha uma aderência e uma adoção ainda maior de compras online, porque isso facilita demais toda a experiência dele, e principalmente a lealdade com alguns meios de pagamento e ou com lojistas. Então, lojistas que oferecem experiências boas, vantajosas para o consumidor, com certeza estão à frente daqueles experiências que demandam, que dificulta ainda mais a experiência. Tem vários e-commerces, eu lido com isso diariamente, tem centenas de e-commerces que eu entro para poder fazer navegação, entender como é que está o fluxo, que eu que vivo, basicamente, vou inserido nesse ecossistema de e-commerce, muitas vezes eu não consigo fazer o fluxo sem ter que parar, pensar, olhar, não ter uma continuidade. Então, assim, isso é ruim, porque isso aumenta sua taxa de abandono do seu site, diminui a sua conversão e tudo mais. Então, poder oferecer soluções de pagamentos e de compras rápidas e seguras e com uma boa experiência de compra, com certeza vai proporcionar uma experiência melhor para o consumidor e uma adoção ainda mais rápida, seja daquele produto ou serviço e daquele meio de pagamento também. Então, isso tudo está muito bem linkado, todo esse sistema, todo que a gente está falando como uma engrenagem que está totalmente linkada dentro desse ecossistema do mundo de pagamento de e-commerce. Bom, pessoal, o que eu tinha para dividir com vocês era isso. Acho que eu consegui encaixar no tempo aí que a gente tinha previsto e combinado. Agradeço uma vez que estão assistindo, ao pessoal do Terra pela participação, e fico à disposição aí para perguntas que surgirem. Pode deixar. Olha, Renato, foi muito bom. Todos esses números que você compartilhou, né? Eu acho que a pandemia acabou acelerando, né? Algo que a gente achava que fosse demorar um pouco mais. Eu acho que a pandemia também ela foi meio que educando quem não era online a se tornar online, e quem já era online consumia ainda mais no online, né? Os números que você acabou mostrando são de crescimentos expressivos, né? Então, a gente vê uma grande oportunidade mesmo no segmento de e-commerce, né? E nada como ter confiança, né, no método de pagamento ali e na usabilidade de compra para garantir aquela venda e um retorno ali do cliente, né?
Bom, a gente está, né, chegando ao final, né, do primeiro dia da semana do Pequeno Empreendedor, então a gente vai para as últimas perguntas, tá? Claro, Tem vamos o lá. Vinícius Camargo aqui. O que são gateways de pagamento? Gateways de pagamento são empresas assim, que estão envolvidas nesse ecossistema. Basicamente, o gateway de pagamento é a empresa responsável por fazer como se fosse a ponte entre o estabelecimento e as bandeiras, os emissores dos cartões, para poder fazer a aprovação daquela transação. Então, o gateway vai de uma maneira mais simplista, é como se fosse essa ponte que é entre o varejista e o emissor e a bandeira, que é onde vai fazer efetivamente, e adquirente que vai fazer a aprovação daquela transação. Então, é para isso que serve o gateway de pagamento. Bacana. A Arielle Matos. Tem gente que chega lá na minha loja perguntando se tem que ter QR Code para pagar, mas eu não confio muito nisso. Isso é seguro para mim e para os clientes oferecer como forma de pagamento o QR Code? Ótima pergunta. É um meio de pagamento seguro, até porque muitas vezes ele é um pagamento que a gente fala assim de one shot, né? Ele faz o pagamento uma única vez para aquele QR Code e pronto, não tem mais a validade. Então, ele é um meio de pagamento seguro, sim, tanto para o consumidor quanto para o lojista que está oferecendo esse meio de pagamento. É claro que o lojista ali oferecendo um QR Code que vai ser direcionado exatamente para a finalidade, que é a aquisição daquele produto, daquele serviço, mas é um meio de pagamento seguro, sim. Eu acho que o principal ponto é a questão do desconhecimento, a questão cultural do brasileiro de se utilizar QR Code. Se a gente vai para outros países como China, por exemplo, ela tem uma aderência ao QR Code enorme. Lá, basicamente, não se usa nem plástico de cartão de crédito ou dinheiro, muito menos. Lá, grande parte do seu volume de transações é feito através de QR Code. Então, é uma plataforma segura, porém, eu acho que o brasileiro ainda usa pouco por essa questão cultural. Como eu falei, acho que durante essa pandemia, principalmente no início da pandemia, essas questões das lives, dos artistas, tudo isso, todo mundo meio que viu e se deparou com o QR Code lá no cantinho da tela, seja para doações ou principalmente para doações, e a gente viu um número super expressivo de pessoas que utilizaram o QR Code naquela época. Então, acho que isso foi bom para poder disseminar esse conceito do QR Code, e mesmo dando de casa, à distância, apontando o seu celular para uma tela, a gente viu ali que foi bastante seguro e foi uma adoção bem grande a tudo isso. Então, eu particularmente acho que é um meio de pagamento seguro que você pode oferecer sim nas suas lojas. Bacana. O Rafael Vasconcelos, ele acaba perguntando, qual é o meio de pagamento mais seguro para quem tem uma loja virtual? Tá. Bom, aqui, assim, sem querer puxar um pouquinho de sardinha para PayPal, óbvio, mas, assim, o PayPal é uma empresa que está há 20 anos no mercado, ela é considerada aí a primeira fintech, vamos dizer assim, do Vale do Silício. A gente tem, só para dar um número aqui, mais de 400 milhões de usuários no mundo inteiro. Então, é um número monstruoso, são bilhões e bilhões de transações que a gente processa, e o principal pilar, como eu comentei, é a questão da segurança, tanto para o usuário quanto para o lojista. Então, o PayPal, eu te garanto que é um meio de pagamento ultra seguro, sem desmerecer, obviamente, os demais, existem players muito fortes e muito bons no mercado, e cada vez mais eu vejo esses players também trabalhando muito em cima desse pilar de segurança. Então, se a gente olhar como um todo, eu acho que assim, os meios de pagamento hoje no Brasil que tem disponível no mercado são meios de pagamento muito fortes. É óbvio que a gente vê novos entrantes que têm um tempo para poder se estruturar e aprender um pouco com essa questão de fraude que elas vão passar com isso para poder melhorar os seus níveis de modelo de risco, de performance e tudo isso, mas de maneira geral a gente tem ótimas opções de pagamento no mercado brasileiro para poder plugar numa loja virtual, tá? Eu acho que vai muito de encontro com o segmento que talvez o e-commerce esteja, tem às vezes players que atuam melhor em segmento A ou B, tem segmentos que têm um ataque de fraude muito maior do que outros tipos de produtos, outros segmentos. Então, tudo isso é uma combinação de fatores. Mas o que eu posso dizer é que o mercado brasileiro está muito bem servido de meios de pagamentos com muita eficiência na questão de segurança, tanto para o lojista quanto para o consumidor. Tá? Bacana. Bom, a Verônica Mello, ela quer uma dica. Hoje ela vende os bordados pelo Instagram e pelo WhatsApp, e ela não sabe qual é a melhor forma de cobrar as pessoas. Você tem alguma dica? Legal. Bom, então, mais uma vez também falando um pouquinho,
para essa questão de venda de mídias sociais, né, do social selling, né, que a gente fala um pouco, de novo, o PayPal também tem uma solução que é o link de pagamento, que você consegue mandar para seus clientes, através de e-mail ou até mesmo de WhatsApp. Então, o cliente do lado de lá, ele simplesmente clica no link, totalmente seguro, e abre direto o checkout, por exemplo, do PayPal para que o consumidor compre lá, colocando o seu cartão de crédito ou débito. Então, isso é uma modalidade de pagamento super, super segura, que recomendo muito para essa questão de pessoas que vendem, que às vezes não tem o seu checkout propriamente dito, o seu e-commerce, mas vendem através de WhatsApp, de Instagram, de outras redes sociais. Então, acho que o PayPal, com isso, com certeza pode te ajudar a ter uma excelente experiência e boas taxas aí de aprovação quando a gente fala de utilizar esse link de pagamento nesses canais que você usa. Tá. Deixa eu tirar uma dúvida, agora a pergunta é minha. O PayPal Claro. tem recorrência ou é só one shot? Não, tem recorrência também, a gente oferece a recorrência dentro da nossa carteira digital, então pessoas que têm serviços de assinatura, todas essas coisas, também podem usar o PayPal como o seu meio de pagamento para a questão de recorrência mensal. Tá. O Carlos Augusto de Mello, ele tem uma dúvida. Tenho sempre dúvida de como cobrar o frete na minha loja virtual. É melhor repassar tudo ao cliente ou dar frete e absorver no custo do produto? Pagaria mais taxas por ter preço mais alto? Tá, vamos lá. Com relação a, começando pelo final, com relação a pagar taxas mais altas, assim, você vai, normalmente o meio de pagamento no mercado brasileiro, ele sempre te cobra um percentual sobre a transação. Então, não é o fato de você repassar ou não o frete, que você teria um percentual, uma tarifa, vamos dizer assim, mais cara ou não. A diferença é se essa tarifa vai ser aplicada pelo valor do produto, com o frete, ou só o produto se você der o frete grátis. Tá? Então, isso é o que vai mudar no final das contas. O percentual, de maneira geral, ele é o mesmo percentual, independente de cobrança de frete ou não. E aí, essa questão, se é melhor repassar ao cliente ou dar o frete grátis, isso é uma pergunta de $1 milhão, não é nem de real. Porque isso varia muito também de acordo com margens do produto ou do serviço do produto que você está oferecendo e vendendo. Se você tem a possibilidade de poder não repassar o custo do frete para o seu consumidor, mantendo o seu negócio com margens saudáveis e que você possa efetivamente ter resultados positivos dentro da sua operação, obviamente eu acho que é uma estratégia vencedora. Nem que seja durante alguns períodos, para que também o consumidor não se acostume ou não se canibalize, que toda vez que eu entrar ali vai ter frete grátis, pronto. Eu acho que uma forma até de você atrair mais tráfego para o seu site é fazer isso temporariamente. Putz, hoje vai ter a semana do frete grátis, uma promoção, exato. Então, periodicamente você pode oferecer isso até para que você possa tanto despertar o interesse dos clientes, consumidores voltarem para a sua loja para entender e ver se naquele momento tem algo diferenciado para ele, quanto para que você possa equalizar a questão da saúde financeira do seu negócio. Porque a gente sabe que frete grátis é caro. O Brasil ele tem proporções continentais. Então, dependendo de onde você está, quando você tem que mandar para uma outra região muito distante, isso muitas vezes, às vezes, o custo do frete pode ser mais caro que o próprio custo do produto. E, às vezes, inviabilizar o negócio. Então, eu acho que além desse ponto todo que eu falei, buscar alternativas. Hoje existem vários players do mercado, não só Correios, que oferecem um serviço também de shipping, né, que a gente fala de postagem, muito bons e muitas vezes até mais barato que o Correio, com uma eficiência até melhor. Então, acho que além de tudo, você pode também oferecer opções de frete para o consumidor e deixar com que ele até mesmo opte lá na frente, que se ele quiser pagar um frete mais rápido, mais demorado, ou até de uma empresa mais conhecida ou de outra, deixar essa opção disponível para o consumidor lá no momento do seu checkout, ou o consumidor toma essa decisão de qual opção ele quer aderir. Se você não puder repassar o frete grátis para o consumidor, que vai muito de acordo com a sua estrutura que você tem dentro do seu negócio, com margens e tudo mais, né? Bacana. Tenho mais uma pergunta. A integração do PayPal com o e-commerce, porque vamos considerar que é um pequeno, né, empreendedor, sim. Ele não tem tanto conhecimento, às vezes, tecnológico ali, perfeito. Né, ele conhece do produto dele, né, ele sabe vender o produto dele. Como que é essa integração? É fácil, não é? Ótimo. Bom ponto. Quando a gente fala de pequenos empreendedores, de maneira geral, esses empreendedores, eles estão
eles não possuem normalmente a sua plataforma própria, porque também é muito custoso desenvolver. Então, normalmente, eles estão usando plataformas de mercado, tá? Sem merchan nenhum aqui, mas, sei lá, uma loja integrada, uma X-Tech, Shopify e outras centenas de plataformas que existem no mercado. Então, de maneira geral, os pequenos empreendedores, eles começam plugados nessas plataformas. E o PayPal, ele já está integrado, se não em todas, na grande maioria dessas plataformas que estão disponíveis para o consumidor, para o empreendedor montar a sua loja virtual. Então, isso facilita muito, porque ele não precisa fazer absolutamente nada no lado técnico, ele simplesmente, quando ele montou a sua loja virtual na plataforma X, sei lá qual, ele vai lá no painel de configuração, meios de pagamento, o PayPal já vai estar disponível ali para ele. Ele simplesmente vai habilitar o PayPal e, em questão de segundos, já fica disponível dentro do checkout dele como a opção de pagamento que ele quer. Então, não tem nenhum impacto tecnológico, vamos dizer assim, para todo mundo que está usando plataformas que já possuem integração com o PayPal, que eu posso te dizer que não deve ser 100%, porque também são muitas plataformas e surgem muitas no mercado, mas a grande maioria e as de maior relevância, com certeza o PayPal já está integrado lá, facilitando esse serviço para os usuários. Bacana, isso é muito importante, né, para facilitar. Com certeza. Bom, Renato, as perguntas acabaram, você quer colocar mais alguma consideração? Não, eu só, mais uma vez, queria colocar à disposição, se precisar, acho que o PayPal ele tem como foco principal essa questão de, a gente chama de small business aqui, mas justamente esses pequenos negócios, empreendedores, como a gente viu, que é a grande maioria, inclusive, do e-commerce no Brasil. O PayPal tem uma aderência muito grande em cima desses consumidores, desses tipos de e-commerces, então acho que a nossa solução atende bastante isso. Se precisarem depois de qualquer auxílio aí, os empreendedores que estão assistindo essa palestra, podem ficar à vontade de entrar em contato comigo, mandar outras perguntas ou conversar sobre como que o PayPal pode te ajudar a poder construir esse seu novo negócio, mais do que isso, como que a gente pode crescer juntos e transformar depois num grande e-commerce no futuro mais próximo. Com certeza, vamos unir forças, né? Para crescer Exatamente. junto, né? Exato. Bom, eu quero agradecer a sua presença, foi super esclarecedor. Acho que essas dicas são super importantes nesse momento que a gente está passando, né? Que aqui é o que você comentou, né? Houve uma mudança para o online, então a gente tem que realmente estudar, implementar essas novidades para conseguir crescer e navegar nessa onda. Bom, eu queria agradecer a todos que participaram hoje com a gente, que foi o primeiro dia da Semana do Empreendedor. Amanhã a gente tem mais a partir das 17 horas e os conteúdos serão disponibilizados ainda essa semana para vocês consultarem quando quiserem, tá bom? Fechado. Obrigado, também agradeço a todos pela participação. Fico à disposição. Uma boa noite a todos. Obrigada, tchau, tchau.